Graça e paz. Que Deus abençoe sua vida. Mais um dia, graças a Deus, dia 28, quinta-feira, 28 de julho. Ainda com devocionais gravados, mas eu acompanho ao vivo. Você pode conversar comigo pelo chat. Muito obrigado a todos, todas as pessoas maravilhosas que fazem questão todos os dias de acompanhar esses estudos bíblicos, alimentar seu espírito, sua alma, alimentar, claro, sua fé, aproximar-se mais de Deus, viver em harmonia com Deus, produzir o pensamento cristão, a consciência, a cultura cristã. Muito obrigado por sua presença, que Deus te abençoe demais. Semana que vem nós voltamos aos episódios gravados com o cenário habitual, alguns livros ao fundo e com imagem e áudio melhor e, se Deus quiser, com menos gripe. Muito obrigado pela parceria. Nós estamos quase atingindo os 1.000 inscritos. Quase. Pelo jeito eu vou ter dificuldade de falar em por causa da gripe. Vai ser um devocional meio fanho. Mas que benção. Em todo tempo servirei ao Senhor, em todo tempo. Vamos anunciar a palavra de Deus. Nós vamos concluir hoje o capítulo 16 de Provérbios. A graça de Deus, embora seja um devocional mais curtinho que o habitual, em torno de 20 minutos, nós iremos concluir o capítulo 16 e semana que vem já começaremos a semana no capítulo 17. Abra então sua Bíblia no capítulo 16 e volte comigo daqui a pouco. Obrigado por sua conexão. Amém. Vamos então para o capítulo de número 16. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se não for inscrito, se inscrever. Ontem nós vimos os versículos que nos ensinam sobre a importância da comunicação. Hoje temos de novo um grupo de versículos trazendo uma mensagem muito importante, talvez nos alertando sobre quem podemos nos tornar e quão terríveis podemos nos tornar, ou melhor, nos alertando que existem pessoas dessa natureza espalhadas por aí. E são complicadas demais de serem amadas, são complicadas demais de se casar com elas, são complicadas demais de se associar a elas. Preste atenção nos alertas. Versículo de número 27. O homem depravado cava o mal. Nos seus lábios há como que fogo ardente. Uau! Vamos ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras ardem como fogo. Tem esse tipo de gente na Terra. É incrível. Diferente destes, existem muitos que são bastante inocentes, imaginando que não existe na Terra pura maldade, mas existe. Existem pessoas que só querem fazer o mal. Aqui a palavra original, que foi traduzida por depravado, realmente traz essa ideia
de ter também uma falta de respeito à integridade do outro, ao corpo, à vida do outro. Traz a ideia de alguém que quebra todos os princípios, de alguém que não tem limites, de alguém que não se importa com ninguém e com nada. Essas pessoas para quem nada mais importa além delas são muito perigosas. Essas pessoas que só sabem pensar nelas mesmas, pessoas que só se importam com elas mesmas, pessoas que querem estar certas o tempo todo, mesmo que totalmente erradas, pessoas que querem razão, mesmo que sejam irracionais em vários momentos, pessoas que querem atropelar as outras, até aniquilar as outras, e há quem goste do sofrimento alheio, não duvide. Tem gente que, além de não ter empatia, de jamais se colocar no lugar do outro, tem gente que possui psicopatia. São pessoas que têm doenças psicológicas mais severas, muitas delas de conduta. Alguns são psicopatas. Estão muito além de doença. São pessoas cujo pensamento, o entendimento, a visão de mundo, visão dos outros é totalmente danificada. Maldade para eles é pouco. Tem gente capaz de cometer atrocidades. Veja a história humana, as atrocidades que já foram cometidas. Não apenas na história, veja os noticiários, constantemente. Temos notícia de gente vendendo veneno para o outro, de gente cometendo crimes bárbaros. Não vou nem aqui ser tão específico, dando tantos detalhes, mas basta acompanhar o noticiário para que você fique estarrecido. O mal não tem limite. Algumas pessoas são tão más que não existe limite para a maldade delas. Elas só pensam em fazer a maldade. Tem aqueles que fazem um jogo duplo, que escondem muita maldade em meio a migalhas de bondade. Existem aqueles que usam uma pseudo-bondade como armadilha para capturar o outro. Tem muita gente gentil e malévola. Muita gente que parece amável, mas é carregada de ódio. Muita gente que parece que quer te ajudar, mas no final ela só quer te devorar, te aniquilar. Tem muita gente com cara de boazinha, mas é terrivelmente maligna. Cuidado. Cuidado, porque a pessoa cujo coração é mau só pensa em fazer mal, é o que o versículo está dizendo. Uma pessoa má só pensa em fazer mal, e até a comunicação, a expressão verbal dessa pessoa tende a fazer o mal. E nós encontramos de todo tipo de gente nesse espectro de malignidade. Você encontra aqueles que são capazes de ter uma fala bruta, carregada de xingamentos, carregada de maldade, e tem aqueles que são mais suaves e sutis e, de repente, escondem a maldade por trás de uma retórica, de um português muito bem calculado, de frases bem engendradas. Tem gente má demais. E nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. A própria Bíblia diz que tem gente que jamais acreditará no Evangelho. Diz que o Evangelho não é para todos. Tem gente cuja maldade se tornou a filosofia de vida. São pessoas perigosas. Veja aí na Nova Tradução Linguagem de hoje. Os maus procuram meios de fazer o mal. Então eles querem roubar, eles querem matar, eles querem destruir, eles querem agredir, eles querem fazer mal e cada vez mais mal. E existem alguns que vão, dentro de um planejamento, aumentando o grau de violência.
Versículo 28. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os melhores amigos. Existem esses maus que são brigões. Tem muita gente que gosta demais de briga, gosta demais de contenda. E quando você cai na armadilha de bater boca com esse tipo de gente que só tem maldade, você descobre que a pessoa não é normal, ela não reage como as outras. Quando a pessoa não é tão agravada pela maldade, você é capaz de discutir uma ideia com ela, você é capaz de apresentar seus argumentos, mas quando ela é carregada na maldade, ela não escuta o que você fala, ela não presta atenção no que você está dizendo, ela não tem interesse em debater ideias. Ela queria criar uma situação por meio da discussão para fazer o inferno. Tem gente que provoca discussão para mostrar a maldade absurda que carrega no coração. Ela só quer te xingar, te maltratar, só quer te agredir. E na lista dos malignos e dos malvados estão os fofoqueiros. Veja a parte B do versículo 28, fala dos fofoqueiros. Todo fofoqueiro é maligno, todo fofoqueiro é malvado, porque ele gosta de denegrir os outros, ele gosta da queda dos outros, ele gosta do sofrimento dos outros, ele gosta de compartilhar o infortúnio, o insucesso. Não é à toa que na lista dos pecados que Deus abomina está a fofoca. O fuxiqueiro, o fofoqueiro é uma pessoa diabólica. Não importa se é evangélico, não importa se fala em línguas, não importa se prega, se canta, se discipula, se toca instrumentos. Se você é um fofoqueiro, você precisa entender, essa coceira que você tem na língua vem das profundezas do inferno. Você precisa vencer isso, encarar esse vício por falar mal da vida dos outros, escarnecer, reduzir esse vício, encarar ele como um problema gravíssimo. É nascido do mal, é uma malvadeza, é nascido do mal. Uma pessoa que tem um pensamento cristão, que quer servir a Deus, uma pessoa que realmente entendeu o cristianismo, cheia do Espírito Santo, não vive falando da vida dos outros, mesmo que os outros deem motivos. Tem gente que gosta, né, de achar motivo para falar. Você viu a vida do outro? Você viu o que o outro está fazendo? E uma coisa que eu acho muito interessante no mundo evangélico, é que as pessoas dizem que acreditam em Deus. Mas quando elas descobrem que alguém está precisando de misericórdia, de ajuda, de amor, elas não têm um pingo de Deus no coração. Nunca vi como fofoqueiros da igreja são odiáveis. São pessoas malvadas, malignas, discriminadoras, racistas. São pessoas carregadas de ódio, de maldade, incapazes de perdoar, incapazes de tolerar, incapazes de se preocupar com o próximo, incapazes de ter compaixão. Elas são terríveis. Você encontra entre esses fofoqueiros aqueles que justificam a malignidade que carregam como se isso fosse santidade. É porque eu não gosto de pecado. É porque eu não gosto de pessoas que estão cometendo pecado. E, na verdade, eles são terríveis, malignos, azedos, ressentidos, sem um pingo de amor pelo próximo, sem nenhuma visão de evangelho, incapazes de estender a mão. É triste, porque muitas vezes são pessoas que frequentam há muitos anos igreja, mas nunca conseguiram entender nada de Bíblia. Não entenderam que Deus amou o mundo, não entenderam que Deus veio buscar pecadores, não entenderam que o Senhor, o tempo todo, procura levantar os caídos, que nos manda ajudar os caídos. Eles não conseguem, são o irmão do filho pródigo. Na parábola
do filho pródigo existem duas coisas igualmente terríveis: o mundo, que aniquilou os bens, a alegria, a vida do pródigo, e outra coisa igualmente terrível, talvez até pior, o irmão do pródigo. O irmão do pródigo representa os cristãos que não têm um pingo de amor do Pai no coração. Aqueles que odeiam o caído, aqueles que não conseguem festejar com o retorno do filho à casa, aqueles que são amargurados, ressentidos, cheios de raiva, incapazes de estender a mão. Isso é triste. É triste porque o tempo todo nesse mundo nós estamos ou levantando alguém ou sendo levantados por alguém. O tempo todo nós precisamos de ajuda, de misericórdia, de amor. E essas pessoas são incapazes de permitir que haja um fluxo de amor, de misericórdia, a ponto de alcançar quem precisa, o próximo, quando ele precisa. Eu acho muito bonita a última ceia de Jesus com os seus discípulos, quando ele conta para eles que sabia tudo o que aconteceria. Ele conta que Judas iria traí-lo, ele conta que Pedro iria negá-lo, e ele conta que os outros 10 todos iriam ficar com medo e afastariam dele. Mas então ele diz que depois os encontraria. Tem uma mensagem que foi pregada num domingo, extraordinária. Você podia assisti-la. Se já assistiu, assista novamente. Se não me engano, o nome dela é Nos Vemos na Galileia. Uma mensagem linda. Linda, só de lembrar, dá vontade de estudar o texto de novo. Até eu vou assistir essa mensagem daqui a pouco. Mas Jesus mostra ali que a queda deles não afetava o amor dele. Jesus mostra que a intenção dele, Deus, era levantá-los, fortalecê-los. Quando Pedro encontra Jesus, e Jesus o faz lembrar que ele o negou, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro responde que sim. Jesus concede a Pedro perdão 3 vezes. Quando ele fala, apacenta minhas ovelhas, era a mesma coisa de dizer, Pedro, você tropeçou. Você tropeçou. E eu sei de tudo. Eu sei, inclusive, que você me ama. E mesmo assim tropeçou. Continua a sua vida. Continua a sua fé. Continua. Eu fico impressionado. A igreja tinha que aprender isso, entender essas coisas. Nós estamos aqui ainda porque precisamos nos ajudar uns aos outros. E precisamos também evangelizar. E é claro que entre todas essas pessoas do mundo que evangelizaremos estão esses que são profundamente maus, de verdade. E se converterem farão mal dentro da igreja. Serão fofoqueiros. Encontraremos essas pessoas que querem prejudicar as outras. O fofoqueiro quer prejudicar o outro. O fofoqueiro, ele quer o mal do outro, ele gosta do mal, ele quer ser preconceituoso, maligno, malvado. Por isso que ele está nessa lista. Nessa lista também está o homem violento. O homem violento que engana até os amigos dele e os levam para o caminho mau. Cuidado, hein? Cuidado com essas amizades ruins, malignas que te levarão para o mal. Essas amizades que farão de você também um depravado, essas amizades que farão de você um fofoqueiro, amizades que farão de você um briguento, amizades que farão de você um violento. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que só pensam em fazer o mal. Elas podem ser engraçadas. Nós vivemos em um tempo que a cultura elege os vilões como heróis.
Existem até aqueles que são anti-heróis. Eles são uma dualidade encarnada. Ora fazem o bem, ora fazem o mal, ora lutam salvando pessoas, ora se unem para matar pessoas. E a cultura atual elege essas pessoas tão terríveis como heróis, exemplos. Quantas pessoas elegem o Coringa, a Arlequina, como heróis? O pacificador da série, que é um homem terrível, como herói. Ah, mas você está vendo? Ele tem um lado bom. Espera um pouco, mas esse lado bom convive com um lado terrivelmente mau. É assim que a gente vai funcionar? Nós vamos funcionar dessa maneira? Nós vamos guardar em nós algo terrivelmente mal associado a algo bom? A Bíblia fala de integridade, de ser uma coisa só, não essa cisão, esse ser cindido. Inclusive, ela fala sobre a pessoa de coração duplo, que tenta manter as duas coisas opostas, conciliadas em o mesmo ser. Essas pessoas não serão salvas, não agradam a Deus. Elas causam nojo em Deus. Cuidado. Cuidado para não se associar a essas pessoas que são más, violentas. Essas pessoas que não têm nenhum tipo de empatia. Essas pessoas que não se simpatizam com a vida, com o próximo. Essas pessoas que não têm misericórdia de ninguém, de nada. A violência está em seus corações. De repente, a violência não se expressa por meio de ações, mas se expressa por meio de palavras, se expressa por meio de considerações que a pessoa faz, se expressa por meio de postura, posicionamento de vida. Tem muita gente violenta e existem muitos modos de mostrar violência. Cuidado. Cuidado. Esses dias eu, assistindo um vídeo, o sujeito falava: seja mais violento no louvor, cante com mais violência. E defendia a ideia de uma violência positiva. É o efeito do anti-herói. Violência positiva. Cuidado com o que sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Aqui é o falso, o trapaceiro, o enganador. É aquele que vive querendo enganar. Tinha muito disso. Você encontra em Provérbios, Eclesiastes e outros textos essa ideia do que pisca maliciosamente. A gente pode pensar sempre no sedutor. O texto está falando dessa pessoa que tenta enganar, seduzir, da pessoa que tenta fingir que é íntima sua e começa a revelar um lado muito mal dela, como se isso fosse uma entrega. Eu confio em você, estou mostrando o meu pior, como se isso fosse uma vantagem. Cuidado. Cuidado na seleção das pessoas com quem você convive. A pessoa começa a te mostrar algo terrível e mesmo assim você continua com amizade porque, olha só, está me mostrando o pior dela, teve a coragem de me mostrar o quanto é ruim. Muito cuidado, porque essas coisas todas são terríveis e no final a vida recompensa as pessoas honestas. A vida recompensa as pessoas que são boas. Versículo 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. E é melhor saber controlar do que conquistar cidades inteiras. Bom, esse versículo quase compensa um devocional sozinho. Mas é isso. Em contraposição a todos esses esquentadinhos, nervosinhos, malignos, depravados, fofoqueiros, sedutores, a palavra violentos, briguentos, nós temos aqui no versículo 32 que é muito melhor ser paciente, muito melhor se controlar do que ser assim.
esse tipo de gente explosiva, agressiva, malvada, maligna. É melhor. É melhor que você se controle, é melhor que você se modere, é melhor que você se policie, é melhor que você assuma o controle da sua vida. Autogestão. Do que ser um representante do mal. Todas essas pessoas aí estão classificadas nesse capítulo como gente de quem temos que afastar. Não podemos nos associar a essas pessoas que só querem fazer o mal. Representantes do mal, dominadas pelo mal, como o primeiro versículo disse, o tempo todo esperam por uma chance de prejudicar os outros. Muito cuidado, se você tem se associado a alguém assim, ore muito por essa pessoa e vá se afastando. Se você é alguém assim, não quer viver sozinho, peça uma mudança radical e você precisa nascer de novo. Isso não é coisa simples. É um problema grave, são problemas graves. Graves. O fofoqueiro acha que só os outros é que estão errados, mas ele é o pior de todos. Cuidado. Cuidado, cuidado com essa violência que ocupa seu coração e que se mescla com todas as coisas da sua vida. Cuidado. Cuidado com a depravação, com a malícia. Cuidado com essa maldade que te faz prejudicar a todos e a vida. Encerramos mais uma semana de estudos. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por sua palavra viva, poderosa, preciosa. Eu oro pelos que são tudo o que esses versículos disseram, dominados pelo mal, multifacetado. Pessoas que são maldosas no falar, no pensar, no avaliar a vida dos outros. Pessoas que são maldosas, depravadas, maliciosas, violentas, agressivas. Ajude essas pessoas a encontrarem o amor. O Senhor é a única esperança delas. Que elas encontrem no Senhor a transformação para a vida delas, como encontraram Tiago e João, que eram briguentos, mas encontraram no Senhor a oportunidade de ser totalmente diferente. João, de briguento, passou a amoroso. Ajude essas pessoas em uma transformação verdadeira. Nada de ficção, de disfarce, mas uma transformação verdadeira, concreta. Ajude aqueles que convivem com esse tipo de gente. Pais e mães, irmãos, que não têm saída. Não há divórcio que separe pais de filhos, irmãos de irmãos. Ajude-os a terem muita sabedoria, às vezes até na descoberta de uma distância de segurança. Ilumina, para que possam decidir com muita sabedoria o que devem fazer. Abençoe-nos, Pai, para que não sejamos esse tipo de gente maligna, que não sejamos esse tipo de gente tão distante do Senhor, tão diferente do Senhor. Queremos nos parecer contigo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que hoje imagem, som tenham sido melhores. A internet aqui é ruim demais. Mas segunda a gente normaliza. Se Deus quiser, até eu estarei conseguindo pronunciar os dígrafos. Muito obrigado, obrigado pelo amor, pelo carinho, pelas orações. Não esqueça de curtir, compartilhar, não esqueça de inscrever. Deus te abençoe. Viva com sabedoria, deixe que ela te conduza ao amor. Shalom.